Capitães da Areia é um romance escrito por Jorge Amado, publicado pela primeira vez em 1937. É uma de suas obras mais famosas e fornece um retrato comovente de crianças de rua que viviam em Salvador, Bahia, durante o início do século XX. O romance é conhecido por sua mistura de crítica social, realismo e compaixão por pessoas marginalizadas. Personagens principais: Pedro Bala, líder dos Capitães da Areia, destemido e carismático, que sonha em lutar pela justiça social. Professor, um dos membros mais intelectuais do grupo, apaixonado por arte e leitura. Gato, um dos membros mais sedutores, envolvido com mulheres da cidade. Sem pernas, menino com deficiência física, ressentido e desconfiado, que busca vingar-se de sua condição. Dora, a única menina a fazer parte do grupo, que acaba sendo vista como uma irmã e figura materna pelos meninos. Sinopse: a história segue um grupo de crianças sem teto, conhecidas como Capitães da Areia, que vivem cometendo pequenos furtos e outros crimes. O romance se concentra em como essas crianças, forçadas pelas circunstâncias a viver nas ruas, desenvolvem seu próprio senso de comunidade, moralidade e sobrevivência. Apesar de suas dificuldades, os Capitães da Areia desenvolvem fortes laços e dependem uns dos outros para sobreviver. O romance retrata suas vidas diárias, seus confrontos com a polícia, os desafios que enfrentam e seus sonhos de um futuro melhor. Estilo literário: Jorge Amado emprega um estilo realista em Capitães da Areia, com descrições vívidas da vida em Salvador e retratos profundamente empáticos das crianças de rua. O livro começa com uma série de reportagens de jornais fictícios, que estabelecem os meninos como temidos e lamentados pela sociedade. A profundidade emocional do romance, juntamente com seu comentário social afiado, o tornou um clássico da literatura brasileira. Continua a ser lido não apenas como uma obra literária, mas também como uma declaração sobre as questões atuais de pobreza e desigualdade social. Contexto histórico: a obra foi lançada durante o governo de Getúlio Vargas e foi inicialmente censurada pelo Estado Novo, sendo vista como subversiva devido às suas críticas sociais. Além disso, o livro reflete a preocupação de Jorge Amado com as questões sociais e a luta dos oprimidos, características da primeira fase de sua carreira literária. Capitães da Areia continua relevante até os dias de hoje por sua crítica à desigualdade social e seu retrato empático dos jovens marginalizados, sendo amplamente estudado nas escolas e lembrado como um marco da literatura brasileira. A análise de Capitães da Areia passa por diversas camadas que envolvem o contexto social, a construção de personagens, os temas abordados e a crítica social presente na obra de Jorge Amado. Abaixo, destaco alguns pontos essenciais para uma análise mais profunda. 1. Crítica social e desigualdade. A obra é um retrato contundente da sociedade brasileira dos anos 1930, evidenciando a exclusão social e a miséria que assolavam, e ainda assolam, grande parte da população. Jorge Amado usa o grupo dos Capitães da Areia como uma metáfora para as crianças e adolescentes marginalizados pela sociedade, invisíveis para o poder público, mas sujeitos à repressão policial. O Brasil, em processo de urbanização e industrialização, via o aumento das disparidades sociais e a marginalização das classes mais pobres. O livro reflete a indiferença da elite e a incapacidade do Estado em lidar com os problemas sociais de forma humana. Os jovens do Trapiche não são apenas vítimas da pobreza, mas também de um sistema que os criminaliza desde a infância. 2. Infância e marginalização. Jorge Amado questiona o conceito de infância na sociedade brasileira. Ao contrário da visão romântica de uma fase inocente e protegida, os meninos dos Capitães da Areia vivem uma infância brutalizada. A falta de estrutura familiar e de apoio social leva essas crianças a uma vida de crimes, pequenos roubos e conflitos com a lei. A miséria as empurra para uma sobrevivência crua, onde precisam se organizar em um grupo para enfrentar as adversidades.
Os personagens não perdem apenas sua infância, eles perdem a possibilidade de sonhar, de se inserir socialmente de maneira digna. No entanto, Jorge Amado não desumaniza esses personagens, mostrando suas complexidades e seus sonhos. Pedro Bala, por exemplo, sonha em se tornar um líder revolucionário e lutar pelos pobres, enquanto o professor alimenta um desejo por arte e cultura, mesmo em meio à miséria. 3. A estrutura coletiva e a figura do líder. O grupo dos Capitães da Areia se organiza de forma quase tribal, com um líder, Pedro Bala, que simboliza não apenas a resistência, mas a liderança natural que emerge da luta pela sobrevivência. Ele é uma figura carismática que, embora envolvido em crimes, revela um senso de justiça e solidariedade que o distingue. Cada personagem dentro do grupo tem uma função específica, e suas características individuais ajudam a moldar a dinâmica do grupo. Essa coletividade, no entanto, não é idílica, há conflitos, traições e até mesmo mortes que refletem a violência de sua realidade. 4. Ambiguidade moral. Os Capitães da Areia são apresentados como vítimas da sociedade, mas também como agentes de suas próprias escolhas. Isso cria uma ambiguidade moral interessante. Apesar de cometerem atos considerados criminosos, o leitor é levado a simpatizar com esses jovens, compreendendo o contexto que os levou a essa situação. Jorge Amado desafia as ideias simplistas de bem e mal, convidando o leitor a refletir sobre as causas e os efeitos da criminalidade juvenil. Ao longo do romance, Jorge Amado sugere que, sem mudanças sociais profundas, as crianças como os Capitães da Areia continuarão sendo empurradas para a margem da sociedade, sem alternativas reais para uma vida digna. 5. Relação com o modernismo. Como parte da geração modernista, Jorge Amado utiliza elementos característicos do movimento, como a representação das camadas marginalizadas e a crítica social direta. A linguagem é acessível, mas carregada de ironia e emoção, com descrições vívidas da realidade de Salvador. O uso de dialetos e gírias locais aproxima o leitor do universo dos personagens, criando uma obra que dialoga diretamente com a realidade brasileira da época. 6. Personagens femininas e o papel de Dora. O grupo dos Capitães da Areia é majoritariamente masculino, mas a entrada de Dora na história marca um ponto de inflexão. Ela assume um papel quase maternal dentro do grupo, trazendo um equilíbrio emocional aos meninos. Dora representa o afeto e a esperança, mas também é um retrato da vulnerabilidade feminina em um ambiente brutal. Sua presença desafia as dinâmicas de poder do grupo, mostrando como até mesmo em um universo predominantemente masculino, há espaço para a afetividade e a necessidade de carinho e cuidado. 7. Religiosidade e simbolismo. Outro ponto importante do romance é a presença da religiosidade popular, como as figuras do padre José Pedro, que tenta acolher e ajudar os meninos, e da Mãe de Santo, que representa a força das religiões afro-brasileiras. Essa mistura de espiritualidade católica e afro-brasileira é um reflexo da cultura sincrética de Salvador e serve como um contraponto à brutalidade do cotidiano dos personagens, oferecendo momentos de reflexão sobre fé e resiliência. 8. Relevância atual. Embora escrito em 1937, Capitães da Areia continua extremamente atual. Problemas como a marginalização juvenil, a violência policial, o abandono estatal e a criminalidade continuam a afetar a juventude em várias partes do Brasil e do mundo. O romance permanece uma denúncia contra a falta de oportunidades para crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade, e sua mensagem ainda ressoa com força. Conclusão. Capitães da Areia é uma obra que vai além da denúncia social, ela mergulha na alma humana, explorando as nuances da sobrevivência em um contexto de pobreza e abandono. Jorge Amado constrói um retrato sensível e ao mesmo tempo brutal de crianças que, apesar de tudo, mantêm um certo senso de dignidade e humanidade. A obra levanta questionamentos sobre a sociedade,
o papel do Estado e as possibilidades de transformação social, mantendo-se relevante mesmo décadas após sua publicação.